Muito bem, boa noite. Boa noite aos presentes aqui na Casa Cala a Boca Já Morreu. Boa noite aos que estão presentes acompanhando pela internet. Nós estamos iniciando agora o 6º Seminário de Educomunicação, Rumos da Educomunicação no nosso país, no Brasil. Os seminários de educomunicação são uma iniciativa do Instituto Gens e do projeto Cala a Boca Já Morreu. Esta, portanto, é a 6ª vez que a gente convida pessoas para que estejam conosco discutindo o que é que está se fazendo, o que é que está se falando, o que é que está se discutindo em nosso país a propósito do tema educomunicação, que para algumas pessoas ainda é algo novo, mas de qualquer maneira já presente em muitos estados do Brasil, em muitas organizações, e muita gente já falando desse assunto. Essa foi a razão pela qual a gente decidiu, então, desde o ano passado, realizar encontros mensais nos quais a gente possa para os quais a gente possa convidar pessoas que estejam atuando na área, e aí a gente ouvir o que elas estão fazendo. Nesta oportunidade, nossa convidada é essa moça aqui, Maricota Portolani, Maria Fernanda Portolani. Ela atua com adolescentes e ela vai contar, depois ela vai se apresentar direitinho e também vai contar para todos nós aqui o que ela está fazendo, o que ela vem fazendo nos últimos tempos, sobretudo com adolescentes lá na cidade dela, São Vicente, aqui próximo a São Paulo, no litoral paulista. Tudo bem. Meu nome é Donizete Soares, eu sou responsável pelo projeto do Instituto Gens e um dos co-responsável pelo projeto Cala a Boca Já Morreu também. Muito bem, esse é o 6º Seminário de Educomunicação, casa cheia, ficamos muito contentes com a presença de vocês aqui, muito contentes com a presença de vocês aí. Essas imagens e esses depoimentos e essa história que a Maria Fernanda, ou a Maricota, vai contar para nós aqui hoje, dos trabalhos dela com adolescentes. Essas imagens estarão disponíveis depois, para que as pessoas saibam dessas histórias e, se quiserem, conversem conosco, discutam conosco um tema que a gente entende que tem tudo a ver com todos nós. Depois de todos nós nos apresentarmos, a convidada de hoje, Maria Fernanda. Maria Fernanda, quem é você? Oi, tudo bem? Tudo. Legal estar aqui. Ai, caralho. Todo mundo está assistindo na internet também. Então, Maria Fernanda Maricota, vocês podem me chamar, né? Peraí. Eu atendo pelos dois nomes, na verdade, eu identifico com os dois. Então, eu vim aqui falar um pouquinho sobre a comunicação e projeto com adolescentes. Então, e aí eu trabalho, na verdade, com comunicação já tem 6 anos, né? Eu tenho bastante coisa pela frente. Dentro do Camará, que é uma ONG que fica em São Vicente, e no Centro da Juventude de Santos, que o Centro da Juventude são uma política pública voltada para a juventude, e, enfim, daí a gente desenvolve diversos projetos lá dentro também. Para falar de comunicação com adolescentes, eu fiz um recorte, na verdade, na minha trajetória, e aí eu trouxe a experiência do Comunidade em Cena, que foi um projeto que aconteceu no Camará, e aí dá pra gente conversar sobre bastante coisa, tá? E aí, quem tiver a vontade, pode. O Camará é uma ONG que existe desde 97. Na verdade, surgiu da vontade de 2 pessoas, de uma psicóloga e de um técnico social, né? Que trabalhavam num abrigo, de cuidar mais, de olhar mais para os adolescentes e para as crianças que sofriam abuso sexual e exploração, né? E aí eles fundaram essa ONG e no início era uma sala que eles faziam atendimento psicossocial mesmo para as crianças, com os adolescentes, e cresceu, né? Porque a demanda foi aumentando e aí eles começaram a enxergar que não basta a gente ficar sentado numa sala conversando com as pessoas,
que é importante, né? Esse trabalho de ouvir, de escutar, mas também trabalhar a questão cultural, a questão de inserir essas pessoas em atividades para que elas produzam, né? E, enfim, comecem a se ressignificar, significar seu corpo. E aí essa história, né? E aí começaram com oficina de teatro, dança do ventre, as meninas também trabalharam em questão do contato delas com o corpo, e começaram a ampliar as atividades também para as pessoas para as crianças e adolescentes que não necessariamente precisam estar nessa situação mais vulnerável, né? Então, além de tudo, incluir, né, as crianças e as adolescentes que estão nessa situação, colocar em contato com outra realidade. E aí, enfim, o camarada foi aumentando, a equipe, para situarmos a gente. Tem um endereço legal qualquer. Projeto Camará.sv/net. Esse é o site. O site está em teste ainda. O site ainda, a gente está criando ele, está em teste, a gente está atualizado, mas... É bom que tem acesso na parte sugeritiva. Agora, que bom. A gente vai conhecer mais o Camará assim. Agora, vamos falar da Maricota? Quem é você? De onde você veio? Vamos falar um pouco de você, assim, para eu poder entender a tua trajetória e daí a gente compreender melhor os trabalhos que você desenvolve, né? Vamos lá? Tá, eu sou, na verdade, eu tenho formação em Direito e depois jornalismo, né? Olha, eu não sabia que você era advogada. Não, eu tenho formação, mas Contínuo. não atuo como advogada, mas me formei também em Direito. E depois fui procurar, né, me encontrar melhor, e me encontrei em jornalismo. Só que quando eu estava cursando a faculdade de jornalismo, uma das professoras trouxe durante a aula a palavra de comunicação e tentou explicar para a gente. Eu falei, nossa, bacana, deixa eu pesquisar, né? E aí eu achei, até hoje, na verdade eu me formei e trabalho com comunicação até hoje. Poucos trabalhos eu fiz como jornalista, que eu gosto também, mas eu trabalho com desejo de comunicação desde então. E aí já me situei, já situamos que é o Camará, e aí tem ela. Vídeo? O vídeo? Não, não vai ter. Não, o vídeo tá aí? Não lembro. Tá, então eu já entro dentro. A gente vai abrir o e-mail na tela. Então vamos lá. O Comunidade em Cena foi um projeto que teve a duração de 2 anos, que o objetivo dele era a formação de 30 adolescentes como agentes socioculturais. Para quê? Para eles atuarem junto com outros adolescentes dentro das escolas e dentro do campo, dentro de comunidades de ensino, né? Vamos chamar assim. E aí qual era o objetivo? Da ação dos 30 adolescentes que estavam sendo formados no Camará, promoverem junto com os outros adolescentes projetos coletivos que de alguma maneira interferissem naquela realidade. Então, assim, tinha várias coisas muito bacanas. Por isso, é um projeto de 2 anos. Então, durante o primeiro semestre, eles ficavam dentro do Camará recebendo uma formação. E aí eu já começo a entrar nesse história do programa de TV. A gente tinha pensado uma equipe de 5 pessoas, então eles tinham oficina de cidadania, oficina de técnica de vídeo, que no Camará já existia um grupo de produção, a oficina de comunicação e de cidadania ativa. A gente começou a perceber que não estava dando conta, assim, né? Porque eles precisavam conhecer a realidade dos adolescentes, já que eles iam atuar com outros grupos também de lá, né? Eles moram lá. Mas, assim, faltava uma vivência, faltava um outro olhar sobre o que eles vivem, sobre o dia a dia deles. Então, a gente inventou um programa de TV, né? E aí foi assustador no início, porque assim, a gente gosta de trabalhar a autonomia, né? Gosta de trabalhar com liberdade, sempre na história do Camará a gente faz as coisas dessa maneira. E como então a gente vai desenhar um programa de TV tendo esse objetivo, porque tinha um objetivo,
né? Eles entraram em contato com aquela realidade de uma maneira que ficasse ao mesmo tempo um programa que refletisse aquele grupo de 30 adolescentes, né? 30 era bastante. Todo dia se encontrando, isso de conflitos ao mesmo tempo. Que idade? De 16 a 21. Inclusive, faixas, né, bem misturadas. Um trampo, né? Um trampo. Enfim, e aí a gente meio que fez a proposta para eles, porque também, se eles não aceitassem, a gente ia ter que se ver com outra coisa, né? Vamos discutir como a gente faz isso. Eles ficaram bem assustados, mas assim, a ideia empolgou, né? Porque é um programa de TV, e assim, a gente está acostumado a ver TV, eles veem TV o tempo inteiro, a gente se formou assistindo televisão, eles também. Então, ao mesmo tempo que eles ficaram assustados, poxa, que legal, vamos fazer mesmo, né? Vamos aparecer, enfim. Então, vamos trabalhar dessa maneira. Só que tinha também, a gente teve que ter um cuidado deles entrarem em contato realmente, né? Porque lá no Camarada, a gente trabalha com uma metodologia de produção coletiva de projetos, né? E aí a gente tem as etapas, enfim, que a gente nominou dessa maneira, que é o diagnóstico, significa conhecer o lugar, ter seus problemas e as coisas bacanas do lugar, e em cima desse diagnóstico elaborar os planos de ação. E eles, primeiramente, tinham que elaborar os planos de ação para aplicar nas escolas, né? Porque eles também poderiam chegar nas escolas e, né, você tem que ter um mínimo do que você está fazendo ali. Então vocês eram em 5 para trabalhar com 30, para eles irem trabalhar nas escolas. Isso. Então vamos lá. Então a gente pensou assim, vamos primeiro cuidar disso, né? Então cuidar deles. Então a gente faz uma pesquisa, eles aplicam informação, quem mora em São Vicente. Aí em cima dessa pesquisa eles recolhem, né? Veem o que está rolando ou não, e conversam com pessoas que eles acham que entendem as coisas para não direção. E isso virou matéria. Isso foi a matéria. Então, no primeiro programa, as matérias são no mesmo formato, por conta desse objetivo mesmo que a gente queria alcançar, na verdade, e alcançou porque foi super bacana. Então, assim, a gente dividiu em 5 grupos para 5 temas, então foram meio ambiente, turismo e história, questão do trabalho, turismo, história, questão do trabalho e o meio ambiente. Cultura, sim. E aí eles se subdividiram e começaram. Então, primeiro fizeram uma pesquisa, elaboraram só um questionário, o que eles queriam perguntar para as pessoas, sobre aquele tema mesmo, né? Então, questão do lixo, questão da cultura para cada um. Depois trouxeram isso para a gente, juntos, trouxeram para todo mundo, na verdade. E foi super legal, assim, eles terem ido para os lugares de mais movimentação, São Vicente, foram para uma feira e foram para o Centrão, né? O dia inteiro era frenético, assim, a movimentação. Eles começaram a perceber o que eles entendiam do assunto e que as pessoas também estavam trazendo, né? E às vezes, nossa, eu penso assim também, não, mas não é isso. Por que não é isso? O que será que é, né? Vamos pesquisar, vamos tentar descobrir. E foi super bacana, assim, né? Depois das matérias, depois eles editaram, eles mesmos editaram seus grupos. Foi um processo bem demorando, porque foram horas de gravação, vários depoimentos. Eles tiveram que escutar todos os depoimentos, porque como colocar ou não, decidir quem eles iam entrevistar depois, para falar sobre as dúvidas da população. E deles, né, que refletiam bastante o que eles pensavam para eles. Foi super para eles, né? Depois das matérias prontas, aí que a gente foi fazer o desenho mesmo do programa de TV de outra maneira, né? E a gente não inventou nada, a gente chegou e falou, bom, a gente também não sabe como fazer o programa de TV, vamos fazer junto, né? Colocamos lá o chat, e o que precisa ter num programa de TV acontecer? Ah, precisa ter luz, precisa ter o som, precisa ter alguém que apresente? Ou não, né? A gente pode optar por não.
precisa ter repórter, precisa ter alguém para fazer a matéria. Ah, isso já tem, a gente já fez. Ah, Denise, a gente fez matéria, sabe? Assim, olha. Enfim, precisa ter atração, vai ser no palco, vai ser ao vivo, como que vai ser? E a gente foi desenhando com eles. Então, acabou que apareceram, assim, as funções, né? Vamos dizer assim. E a gente começou a fazer ensaio. O primeiro semestre foi ensaio, todo dia, até eles acertarem e descobrirem o que eles queriam com os programas. E assim, como a gente... Essa primeira parte que deixou esse material todo pronto, durou quanto tempo? Foi rápida a primeira parte, então. Demorou a parte da edição. Porque tinha muito material. Tinha muito material, mas assim, eles fizeram tudo junto. Então a saída no centro foi com todos os grupos juntos, a saída para a feira foi todos os grupos juntos, só estavam as pessoas. Como é que vocês resolveram a questão de equipamentos? Vocês tinham as câmeras? Sim, sim. O camarada, na verdade, como já tinha um grupo de audiovisual, Já dispunham os equipamentos. já tinha os equipamentos, de edição, de câmera boa, de iluminação, já existia. E quem operou os equipamentos? Eles, junto com os educadores. Claro. Mas eles. Nos últimos programas de TV, eles. Daí vem a parte da edição, então, que é essa que você está contando agora. A parte deles. Não, a parte deles descobrirem o que eles gostam de fazer dentro dessa engrenagem toda. Porque tem um programa de TV acontecer com 30 adolescentes para ser efetivamente um programa que seja de todo mundo, trabalho coletivo. Então, assim, câmera, iluminação, apresentação e pauta. Entendeu? Primeiro dia, todos para a câmera. Não ficou quase ninguém para pauta, quase ninguém para nada. E a gente teve que lidar com isso, porque a gente não vai falar, olha, vocês. Não pode, né? Não dá, a gente quer trabalhar efetivamente, precisa se descobrir. E fomos seguindo, então tá bom, então vamos lá, é assim, eu pego, outro pego. E aí alguns descobriram que não gostavam daquilo mesmo. E aí foram migrando e acabaram se encontrando, né? Os grupos, então, esses grupos de trabalho para operacionalizar os ensaios e o próprio programa, ao mesmo tempo que eles descobriram, não foram estáticos em nenhum deles, em nenhum dos 5 programas que a gente acabou produzindo. Teve gente que se identificou muito com a câmera, lógico, e acabou depois até querendo só fazer isso, mas ao mesmo tempo, mas eu quero ir para a pauta também. Eles tiveram a oportunidade de experimentar todas as... Inclusive tiveram a oportunidade de dizer não para tudo. Como é que foi isso? Porque dois deles, um menino e uma menina, não quiseram fazer nada no mesmo tempo. Mas não foram embora. Não, então, exatamente. A gente teve que lidar com isso, sabe? Você não quer fazer o careta, não queria. Então, assim, como faz? Fica assistindo, assim, né? E aí eles começaram a dar palpite na hora da apresentação ali, os ensaios, né? Que as meninas iam se apresentar, os meninos. Olha, eu acho melhor você falar assim, fazer assim, sabe? Então acabaram participando de uma maneira. E no dia do programa de TV, ninguém faltava, nem eles, que achavam que não era legal. E eles colocaram depois na ficha técnica. Sim. Vou dizer.